Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Nesse vídeo eu quero basicamente explicar os meus dois vídeos onde eu falei sobre ateísmo e imoralidade, tá? É um vídeo explicando esses dois vídeos meus aqui, ó, vídeo 600, que eu fiz há uns 3 dias atrás, e o vídeo 602. Ser ateu é imoral? Assista até o final. E o outro vídeo é esse aqui, ó, ateus não são mais imorais que os religiosos. Bom, veja bem, vocês puderam perceber que eu trouxe alguns dados, alguns estudos e pesquisas que sugerem que ateus eles não tendem a ser mais imorais ou cometer crimes ou cometer barbaridades como pessoas religiosas. Porém, veja bem, isso não é uma regra geral, tá? Porque com certeza pode ter havido pessoas que entenderam errado a forma que eu me expressei no vídeo. Isso não é uma regra geral, isso são estatísticas. Existem exceções que quebram em tese essa estatística, essa regra, entre aspas? Com certeza, existem muitas exceções. Isso não significa que todas as pessoas religiosas cometem crimes ou tendem a cometer crimes. A estatística diz que a tendência maior é entre pessoas religiosas, tá? E isso independe para mim de religião, isso independe de pontos de vista filosófico, isso para mim reflete mais o caráter da pessoa em si, certo? Ou seja, pode ser um ateu, um agnóstico, pode ser a crença que for. Se o cara faz o mal, é errado e inconcebível, de acordo com a nossa convenção social atual. Se ele fizer algo que infringir as leis, né? As leis jurídicas. Então, eu trouxe uma pesquisa, um estudo também mostrando que a população carcerária brasileira, há uma boa parte, a presença mais forte de cristãos, religiosos, pessoas católicas, pessoas que possuem alguma fé. Elas podem não estar sendo um praticante, né, indo para a igreja, frequentando cultos, né, de forma frequente, porém se perguntar para o cara, pô, você acredita em Deus? Pô, acredito sim, espero que Deus possa me tirar desse lugar, o que muitos vão, talvez dizer, né. Enfim, mas é o que eu estou falando, isso não significa que seja uma regra geral, isso não significa que toda pessoa que é religiosa vai cometer crime, ou vai ser mal, ou vai ser imoral, muito pelo contrário, tem muitas exceções que quebram essa regra. Tem muitos cristãos que fazem o bem, sim, tem muitos cristãos que são gente boa, tem muitos cristãos que vão lá, ajudam o próximo, tem muitos cristãos que vão em clínica de reabilitação, tentando dar um apoio moral para aquelas pessoas que estão ali, ou até em presídios mesmo, como é o caso aqui que eu mostrei na matéria, né? Boa parte da população carcerária são pessoas que têm alguma fé, teístas, e tem sempre pastores, líderes religiosos que vão lá prestar algum apoio moral, algum apoio social, assim, para dar uma espécie de conforto, tá? Então isso tem em qualquer lugar, mas isso não significa que não possa haver um ateu imoral. Pode haver, com certeza, existem ateus filho da puta, tanto quanto existem também cristãos ou qualquer tipo de pessoa religiosa filho da puta. Porque para mim, como eu falei, a religião e nem a ausência dela também define caráter. O que define de fato são suas ações, tá? Eu acho que o mal e o bem tá dentro de qualquer ser humano, tá entendendo? Se a pessoa faz o mal, isso diz mais sobre ela do que sobre outros, tá entendendo? Ainda que ela queira justificar esse mal que ela fez com outra coisa abstrata, tá entendendo? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, pra mim, eu vejo dessa forma hoje, de uma forma mais humanista. Ou seja, o próprio ser humano é culpado de todas as atrocidades que aconteceram na história da humanidade, né? Na nossa história como conhecemos. Os seres humanos sempre foram responsáveis por malícia, por ambição, por egoísmo, por destruição, fome, guerras, tá entendendo? Tragédias. Ou seja, tudo isso aí é causado pelo próprio ser humano. O ser humano destrói até o meio ambiente. Você tá entendendo? Então, o que eu quis expressar nesse vídeo não foi uma espécie de antiteísmo, tá entendendo? Não foi uma espécie de perseguição ao cristianismo ou aos religiosos. Não entenda dessa forma. Eu só mostrei alguns dados que sugerem que ateus eles não são imorais como as pessoas pensam. Eu só quis refutar essa falácia. Mas não é uma regra geral, não significa que toda pessoa, não significa que por haver ateísmo a pessoa vai ser boa, e não significa que a religião, por haver religião, as pessoas vão ser mais. Não, tá entendendo? Não funciona bem dessa forma. Se você vê assim, saiba que você está vendo errado, tá? Mas só quis refutar uma falácia. Tá entendendo? O cristianismo ele pode ser usado para fazer o bem? Sim, ele pode, e ele é muitas das vezes usado para fazer o bem. Tá entendendo? Mas quando esses itens
caem na mão de pessoas erradas, elas podem fazer o mal. Por exemplo, o cristianismo ele também já foi usado para fazer o mal no passado. A Inquisição, determinadas guerras santas, as cruzadas, foram eventos que, tipo assim, o cristianismo de certa forma justificou, porque aquelas pessoas fizeram mal. Isso significa que o cristianismo seja mal? Que ele seja do mal em sua essência? Não necessariamente, mas isso significa que pessoas usaram o cristianismo para fazer o mal. Tá entendendo? Só que, obviamente, o cristianismo, como sempre é associado a essas coisas, as pessoas, né, alguns descrentes ou algumas pessoas que não são cristãs acabam vendo o cristianismo de uma forma negativa e pejorativa, né? Tá entendendo? Porque realmente dentro do cristianismo também tem muito disso, tem de pessoas preconceituosas também, e disso tem em qualquer tipo de crença, em qualquer tipo de lugar. Porém, parece que é mais evidente sim nos cristãos, até porque os cristãos são a maioria, né? Mas isso não significa que não haja cristão bom, que não haja cristãos que são inteligentes, gente boa, que, pô, claro que há, tá entendendo? Ou seja, é uma burrice a generalização, tá entendendo? E é isso que eu estou expressando aqui, que eu não quis abordar uma espécie de generalização ao dizer que pelo fato da maioria da população carcerária brasileira, ou pelo fato de haver estudos mostrando que cristãos ou religiosos, né, não necessariamente cristãos, têm mais tendência a cometer crimes do que ateus, não significa que eu esteja generalizando, tá entendendo? E colocando todo mundo no mesmo grupo e, tá entendendo? Fazendo uma espécie de generalização injusta. Não é isso que eu estou fazendo, certo? Bom, eu acho, né, que nada deve ser imposto dogmaticamente, né? Nada deve ser imposto obrigatoriamente e nem de forma ditatorial, né? Eu acho que as pessoas devem ser livres para acreditar e chegar às conclusões que elas quiserem sobre a vida, sobre o universo, sobre a existência, sobre o que for. Tá entendendo? Eu penso que os radicalismos e extremismos demais só atrapalham e estragam as coisas. Tá entendendo? Tanto para mim não é saudável um ateísmo radical, eu também não acho saudável um tipo de crença religiosa que seja radical. Para mim, basta você respeitar as diferenças, as divergências e pluralidade de opiniões e ideias, aceitar e respeitar as pessoas pelo fato delas serem humanos, né? Não é porque a pessoa pensa diferente de você que isso dá direito de você ficar contra ela, né? Ou, sei lá, se tornar inimigo dessa pessoa, ou criar um rancor pessoal. Então você percebe que é um pouco infantilidade. Então temos que ser maduros, né? Então eu penso que nada pode ser imposto dogmaticamente, né? Até porque o próprio ateísmo ele foi usado como uma pressão política, né? Ele foi adotado em países comunistas que dizimaram muitas pessoas, fizeram genocídio, e esses países comunistas usavam como base meio que o ateísmo, né? Como forma de pensamento, mas aí eles queriam o que? Expurgar todas as religiões. Eles já eram um nível dogmático, eles são usados justamente como o cristianismo foi usado na época da Inquisição. Isso significa que ateísmo ou cristianismo sejam maus em sua essência? Não exatamente, mas é como eu falei. Bom, é como eu falei anteriormente, isso só confirma o que eu falei quando eu disse que quando esses itens são usados por pessoas ruins, com intenções ruins, de forma dogmática e autoritária, querendo impor, a tendência disso dar problemas é muito maior, tá entendendo? Então, como eu falei, ateísmo e nem cristianismo são maus, porém quando usados por pessoas dogmáticas, autoritárias, né? Pessoas que têm uma mentalidade monstruosa, tá entendendo? Onde não podemos esperar nada delas, infelizmente o resultado são consequências trágicas e devastadoras. Espero que tenha entendido onde eu quis chegar, espero que eu tenha sido muito bem claro, né? É isso, por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela paciência, pela atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo se você concordar ou discordar. E é isso, vou encerrando por aqui, por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.